Está entrando no ar a partir de agora pelo Conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdade. Hoje o programa de número 4 dessa terceira temporada e eu vou começar logo com um pedido de desculpas, porque no programa anterior a gente infelizmente teve um errinho de edição no quadro Solidariedade de Verdade, que é um quadro que eu gosto muito, mas infelizmente a gente teve um errinho aí. Eu esqueci de cortar um pedacinho do programa, mas nada que comprometesse a nossa edição, nada que comprometesse o nosso conteúdo. Essas coisas realmente acontecem, vocês sabem que a gente está fazendo um trabalho aqui remoto, ainda estamos confinados, eu ainda estou aqui na minha casa, já são 118 dias, enfim, nessa quarentena e esperando que a gente saia logo disso tudo, né? Mas que a gente saia com saúde, que a gente saia com consciência e principalmente que a gente saia com muita solidariedade ao próximo, que eu acho que é isso que a gente está precisando. Então, desculpas a todos vocês por conta desse pequeno errinho e eu prometo não errar mais. E se por acaso acontecer, vocês continuem me desculpando, porque é assim que a coisa funciona, viu? Olha, eu queria também esclarecer aqui algumas informações. Eu recebi umas mensagens nessa semana de algumas pessoas que assistem a gente também perguntando: Léo, você não vai falar sobre a ex-BBB que se separou do ator, sobre essa polêmica toda? A gente quer saber. Olha, gente, assunto de separação, né? Eu já trabalho há bastante tempo no entretenimento, então acho que eu tenho um certo gabarito para dizer. Assunto de separação, acho que só vale a pena quando a história ela é uma história assim concreta, ela é uma história onde, enfim, existem fatos, existem argumentos, existem provas. Enquanto fica esse bate-boca, esse disse-me disse, esse monte de acusações, enfim, eu acho que não vale a pena. A gente é tão cheio de problemas, a gente está passando por tantos momentos difíceis porque, por causa disso tudo que está acontecendo, eu acho que a gente ainda se meter na vida dos outros, a gente não tem esse direito, claro, mas a gente ainda se meter na vida dos outros, de pessoas públicas, para ficar alimentando fofoquinha, para ficar alimentando um discurso que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então acho que isso não é pauta aqui pra gente, aqui no Trago Verdades. A gente fala sempre sobre conteúdo, sobre polêmicas, mas esse tipo de coisa, gente, briguinha de ex-BBB com um ator, aliás, enfim, melhor a gente nem entrar muito nesse mérito, né? Não é só porque ex-BBB é ator, mas assim, podia ser qualquer pessoa famosa, qualquer pessoa pública, mas se a separação não tem um assunto interessante, não tem um fundamento, não tem algo que possa ser discutido para que possa acrescentar e que também possa ajudar outras pessoas, então a gente prefere nem comentar aqui no nosso programa. Olha, você pode participar com a gente através do nosso e-mail, que é o conteudoliberado@gmail.com, ou então através do meu Instagram, Léo Martinez. Lá, como eu sempre digo, você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão, que eu vou ter o maior prazer em responder para você. E uma outra forma que você também tem de participar com a gente, de acompanhar o nosso conteúdo, é pelo site da USBR TV. Lá no site você vai encontrar toda a nossa programação, vai encontrar as novidades, os principais destaques, as notícias, tudo que está acontecendo também no exterior, enfim, tem muita coisa de qualidade no site da USBR TV. Então é só entrar lá, acessar e acompanhar o melhor conteúdo da internet. Olha, o programa de hoje tá muito bom, viu? A gente não vai falar sobre casalzinho brigando não, mas a gente tem ex-globais migrando, saindo da Globo, sendo desligados da empresa e seguindo carreira em outras emissoras. Isso tudo nesse período de pandemia. Então a gente vai explicar um pouquinho aqui sobre alguns, né, nomes muito importantes, nomes de muito destaque que se desligaram da emissora e que agora vão seguir um caminho aí, que aliás eu acho que tem aí um caminho muito promissor para algumas pessoas, viu? Existe vida, sim, fora da Globo, e eu posso dizer isso. A gente tem também um clima bastante tenso nos bastidores de uma live sertaneja. Gente, foi um dos assuntos mais comentados dessa semana, que a gente vai também debater aqui no nosso Trago Verdade. E tem ainda todos os detalhes sobre a 7ª temporada do MasterChef Brasil. Gente, muita coisa vai mudar no MasterChef. Quer saber de todas as novidades? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, na sequência, claro, logo depois da nossa vinheta. Não sai daí. A gente abre o programa falando sobre esse grande troca-troca, essa dança das cadeiras que tem acontecido entre as emissoras, mais precisamente entre a TV Globo, que nos últimos dias, até nesse período mesmo de quarentena, né, nesse período da pandemia,
tem encerrado assim os contratos de grandes nomes da casa, né? A gente falou na semana passada sobre o Didi, enfim, a gente tem uma lista grande de nomes e agora a gente vai falar sobre outros nomes também que nessa semana começaram a dar o que falar e que deixaram a emissora. Eu começo pelo Zeca Camargo, que depois de 24 anos de casa deixou a TV Globo. Ele já foi de malas prontas para a TV Bandeirantes em São Paulo, onde foi muito bem recebido e onde ele começa a trabalhar a partir de agora como diretor executivo de produção. Essa entrada do Zeca Camargo na Band é uma promessa que a emissora tem de modificar toda a programação de entretenimento, aliás, que precisa e muito modificar, porque a Band tem um histórico de ser uma emissora forte no esporte, depois começou para o jornalismo, partiu para o entretenimento, mas entre o jornalismo e o entretenimento sempre ficou um buraco muito grande. Então a chegada agora do Zeca Camargo promete unificar tudo, promete juntar esses pedacinhos e a gente espera que venha aí uma programação de bastante qualidade, né? O que a gente pode destacar nesse período agora da Band, sem dúvidas, é o Melhor da Tarde, apresentado pela Kátia Fonseca e dirigido pelo Rodrigo, o marido dela, que conseguiu se superar muito, aliás, que conseguiu superar as minhas próprias expectativas. E também tem aí outros programas, como por exemplo aqui na Band, que vai passar por reformulações. A Mariana Godoy vai ter o programa semanal, vai ganhar um outro espaço, ela também deixou a Rede TV. Então assim, tem muita mudança para acontecer dentro do entretenimento da Band. E o Zeca Camargo, ele vai ficar responsável por essa mudança, por esse toque. Ele disse numa entrevista que alguma coisa de interessante vai acontecer, porque ele é um cara muito dinâmico, um cara muito cheio de ideias. Então, ele deixou assim, mais ou menos entre linhas, que outros programas, né, acho que meio que da linha dele mesmo, vão poder surgir dentro da Bandeirantes. Então é o seguinte: como eu falei, a programação de entretenimento da Band anda bastante arrastada. Eles têm apostado agora no jornalismo, tem o Band News que está crescendo bem devagarzinho, mas é um canal que está reunindo aí muita gente bacana. Então, a entrada do Zeca para o entretenimento é a grande promessa. Aliás, vai ser uma grande renovação para esse canal. E eu vou falar também sobre ela, Carolina Ferraz, que deixou a Globo. A Carolina, que fez o último trabalho da Globo apresentando um programa de culinária, né, no GNT. Ela ficou 27 anos na Globo e agora, aos 52 anos de idade, aliás, a estreia dela já vai ser nessa próxima semana, né? Agora no Domingo Espetacular, comandando o Domingo Espetacular, a Carolina Ferraz chega com tudo. Ela estreia agora no dia 12 e trazendo uma nova roupagem, uma coisa mais elegante. A Carolina, gente, além de ser uma excelente atriz, eu gosto muito dela, ela trabalhou durante um tempo como apresentadora do Fantástico. Ela foi âncora do Fantástico, na época que o Fantástico tinha 3 apresentadores, mais ou menos o formato que é o Domingo Espetacular, e sempre mandou muito bem. Eu sempre gostei muito da Carolina Ferraz apresentando. Ela tem uma postura, como eu disse, ela tem uma elegância, uma dicção muito boa. Agora eu só espero que, em se tratando de jornalismo da Record, as pautas anunciadas sejam boas, sejam interessantes, sejam atraentes ao público, porque as pessoas não querem assistir também só, não desmerecendo, mas só o trabalho da Carolina, que é excelente. As pessoas querem ver um jornalismo de qualidade, com apuração, com imparcialidade. Isso é muito importante. Então essa chegada da Carolina Ferraz para Record TV, ela vem assim, acho que coroar um novo momento, principalmente no Domingo Espetacular, que é a revista eletrônica deles e que já ia muito mal das pernas desde a época do Paulo Henrique Amorim, né, o nosso saudoso Paulo Henrique Amorim, mas o Domingo Espetacular já vinha assim capingando bastante. Então, agora vai mudar cenário, tá mudando apresentador e a gente espera também que o conteúdo mude. Mudando de assunto, gente, uma polêmica movimentou os bastidores do meu adorável submundo midiático nessa semana. E olha, veio de uma live. A gente que comenta tanto sobre as lives aqui no programa, eu tô falando da live do cantor Bruno e Marrone. Eu acho que todo mundo que acompanha as redes sociais, né, viu essa notícia, essas informações a respeito do cantor Bruno, que criou uma tremenda saia justa, um tremendo climão com a apresentadora Flávia Viana, ex-BBB Flávia, e que ela comandou ali a live, ela apresentou a live. E olha, o Bruno, num determinado momento, para quem não assistiu, eu vou explicar. Ele se aproximou da Flávia, que está grávida, ela que
é casada com o Marcelo Zangrande, que é o Marcelo Iê, né, para quem não conhece do Pânico. Então os dois estão juntos, vem aí um filhinho muito especial desse relacionamento. Mas o cantor Bruno, num momento que a gente não pode afirmar se foi movimentado ou movido por alguma substância alcoólica, ou seja lá o que for, mas ele provavelmente não estava em sã consciência. Ele fez uma brincadeira de muito mau gosto com a Flávia, falando a respeito da gravidez da Flávia, dizendo se a Flávia conhecia o pai do filho dela. Fez brincadeiras muito nada a ver. Ainda teve um determinado momento, que para mim acho que foi o pior deles todos. A gente não vai mostrar aqui o áudio disso tudo, a gente não vai exibir, porque eu acho que é um pouco de falta de respeito com as pessoas que assistem. A gente tem muita gente idosa, muita gente que acompanha o nosso programa que eu acho que nem merece assistir isso. Mas eu só trouxe isso para cá porque é um assunto interessante, polêmico e que serve de alerta para situações futuras. Então teve um determinado momento da live em que o Bruno se aproxima da Flávia e fala assim: olha, vamos encostar aqui barriga com barriga, você pode ficar tranquila que os nossos órgãos sexuais não vão encostar, mas que a nossa barriga é tão grande. Mas uma brincadeira totalmente desnecessária, que não cabia nem dentro daquela live e muito menos com uma mulher casada e uma mulher grávida. O que acontece é o seguinte, gente, no dia seguinte, isso foi numa noite, né? Na manhã seguinte a repercussão foi enorme, todo mundo comentando sobre isso, e o Bruno foi pra internet se defender, se justificar. E claro, ele disse que tudo não passou de uma grande brincadeira, uma brincadeira bastante sem graça, uma brincadeira bastante, como eu disse, desnecessária, mas dá só uma olhada na versão do Bruno pra esse tumulto todo que aconteceu. A gente não pode falar nada, brincar nada. Que as pessoas interpretam para o outro lado, só vê o lado negativo. Não falei nada, só brinquei com ela. Desculpa, Flavinha, eu não queria magoar você não, nem sua família, nem seu filho. Eu também tenho um filho de 25 anos, que é o Vinícius Filho, que é o primeiro filho meu, de outra mãe que eu amo demais, respeito todo mundo. Não fiz de maldade não, tá bom? Era uma brincadeira ali só. Quando eu cheguei perto de você falou, não, eu tô grávida. Eu falei, eu não sabia. Eu te ofereci um chá lá, mas sem maldade. Pois é sempre assim, né, gente? É uma brincadeira de mau gosto que puxa outra brincadeira de mau gosto e que aí outra pessoa acha bonitinho e copia a brincadeira de mau gosto e no final tá todo mundo fazendo uma grande brincadeira de mau gosto. Então a gente precisa aprender a respeitar o próximo. Não é a primeira vez que existe esse tipo de situação conflituosa, vamos dizer assim, dentro de uma live do Bruno e Marrone. A gente sabe que eles são excelentes profissionais, eles cantam muito bem, os caras são estourados, aí tem uma estrada grande, né, uma carreira brilhante. Mas esse tipo de coisa não cabe mais, né, gente? Esse tipo de brincadeira, esse tipo de situação não cabe mais. E aí, muitas pessoas chegaram a comentar, mas é um mimimi, as pessoas estão aumentando porque viram cabelo em ovo, viram coisa onde não existe. Gente, quem quiser saber, quem quiser acompanhar o que aconteceu, é só ir no YouTube, enfim, no Instagram também tem os vídeos, é só acompanhar e ver o que realmente foi dito ali, o teor, o conteúdo daquilo que, olha, não cabe para ninguém, seja a mulher grávida ou não grávida. Então, eu acho que fica aqui o alerta para que outros cantores, em outras lives, porque as lives vão continuar acontecendo, aprendam a manter o respeito com o próximo, porque esse período de pandemia, ele é um período de reflexão para todos nós. E a gente precisa aprender a refletir também sobre o próximo, o direito do próximo, as condições do próximo, o que você pode fazer pelo próximo. Isso é muito importante. Aliás, eu acho que isso é a grande lição de todo esse momento que a gente está passando. Nesta terça-feira, dia 14, estreia na Band a 7ª temporada do MasterChef Brasil. Eu confesso que eu sou apaixonado por esse reality, não só pelas receitas, né, que são deliciosas, são gostosas da gente ver na televisão, mas também pelo dinamismo, por todo o comprometimento, por todo o carinho que toda a equipe tem, o pessoal da Endemol, o pessoal da Band, fica um produto final assim, muito gostoso da gente assistir. Então, terça-feira, dia 14, começa a nova temporada do MasterChef Brasil. E essa temporada, ela foi toda gravada
gravada durante a pandemia. Então, assim, a Band tomou todos os devidos cuidados, todas as precauções com todo mundo no estúdio, né? E por conta disso, por conta da pandemia, gente, muita coisa mudou no formato do MasterChef Brasil. Então, vou falar para vocês algumas coisas que mudaram. Olha, vão ser... cada episódio, né, vão ter 8 participantes diferentes e cada episódio vai ter um vencedor. Então não vai ter mais aquele grande vencedor no final do programa. Então, assim, no final, né, da temporada. Então, no final de cada programa vai ter um vencedor desses 8 participantes. A cada semana, esse campeão ele vai receber R$5.000 em dinheiro e outros 5 que ele poderá doar para uma instituição de caridade. Cada episódio, o legal, diferente dessa temporada, que eu acho que vai ser até um pouco mais dinâmica, é que cada episódio se resume nele mesmo. Então, ele vai ter um começo, um meio e um fim. Tem a parte ruim, que é a parte das intrigas, a parte da convivência, aquela coisa toda. Aliás, eu acho que por conta disso, talvez nem tenham, assim, aquelas super grandes e ultra provas, mas que eu gostava muito quando eles faziam aquelas externas, como eu disse, tudo muito bem produzido. Mas agora, né, como cada episódio se resume em si mesmo, nele mesmo, então com começo, meio e fim, então não vai ter mais aquela coisa... Eu acho que o importante é não perder a essência do reality, né? Não vai ter mais aquela coisa de ficar se arrastando, né, os participantes até o final. Mas como cada episódio termina nele próprio, então eu acho que além de ficar mais dinâmico, vai dar uma... Se eles produzirem, que eu acredito que tenham produzido com essa característica gostosa do reality, bem dinâmica, eu acho que vai ser, assim, excepcional. Então, não vai ter mais prova em dupla e também não vai ter mais o mezanino. O estúdio ele foi todo readaptado para essa nova fase da pandemia, né, que a gente está passando. Então, não tem mais prova em dupla e também não tem mais o mezanino, que era onde as pessoas ficavam lá em cima. O mezanino ele também foi reformulado, ganhou umas plantinhas, também achei que ficou bem legal, viu? Então é o seguinte, isso tudo por causa do distanciamento social. Então, ninguém mais vai ficar do lado de ninguém, as bancadas elas vão ser individuais, ou seja, ninguém vai ficar mais coladinho. E olha, gente, é muita surpresa, é muita emoção para essa edição que promete muitas novidades. E tem ainda, para a gente encerrar aqui esse comentário sobre essas novidades todas no MasterChef Brasil, uma série de participações, olha, gente, de muita gente famosa. Nessa lista de participações tem Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Alcione, Joelma, Elba Ramalho, Elza Soares, olha, entre outros. São muitos que vão participar dos quadros através de vídeos, né? Então tem o quadro da caixa surpresa, do ingrediente surpresa. Alguns quadros de estúdio vão ser mantidos e, claro, tudo com muito carinho, com muita perfeição, porque eles são... Aliás, é caixa misteriosa o nome, né? Eu gosto que é quando eles descobrem aquele ingrediente. E eu acho que a marca do MasterChef é essa, é o acabamento do produto final. Então, a gente deseja que seja uma temporada de bastante audiência, claro, e também, assim, de entretenimento, porque a gente gosta de entretenimento, né? Seja reality show do formato do MasterChef, seja o outro também, que a Band está exibindo agora, que eu gosto muito, que é o Largados e Pelados, que eu acho sensacional e eu acompanho todos. Largados e Pelados sozinho, Largados e Pelados em dupla, Largados e Pelados em grupo, que é o tribo, né? Enfim, acho que a gente precisa de entretenimento. Então, parabéns a todos e um abraço muito especial pro Dudu Gaspar, da Endemol Shine, também um cara muito competente, que está sempre aí capitaneando grandes projetos e grandes aventuras para a gente poder ficar em casa assistindo a todas essas maravilhas. Olha, falando em realities, falando em vida privada, né? Gente, já estreou a série, que aliás é chamada até de série multiplataforma, chamada Diário de um Confinado. Essa série, ela estreou no sábado passado na TV aberta e nessa semana ela foi ao ar pela primeira vez na TV por assinatura. Que é uma série que tem o Bruno Mazzeo, Renata Sorrah, Débora Bloch, enfim, outras participações como Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Arlete Salles, uma galera, um time de primeira. E esse trabalho, é interessante a gente falar que é o primeiro produto 100% produzido de forma remota, ou seja, sem estúdio. O Bruno utilizou a casa dele como estúdio, né, o Bruno Mazzeo. A Globo mandou alguns kits de câmeras para que a coisa ficasse melhor e esses kits foram higienizados, foram devidamente preparados. E aí a esposa do Bruno Mazzeo, que é a Joana Jabassi,
ela organizou isso tudo, ela comandou isso tudo, ela orquestrou isso tudo e saiu a série Diário de um Confinado. E como eu falei, essa produção remota é uma coisa assim inédita, né? Porque 100% de produção remota é uma coisa bem diferente, a gente ainda não tinha visto isso. Então, o Bruno gravava as cenas de casa, ele e a esposa colocavam numa nuvem, né, através do computador. E o pessoal, claro, que aí sim tinha uma equipe nos Estúdios Globo para receber esse material e tratar, mas olha, a maior parte foi feita por home office, a maior parte desse trabalho foi feito por home office. Também eles receberam celulares com câmeras de última geração. Aliás, a Globo nem informou a marca dos celulares, né, para não ter assim algum tipo de como é que se diz? De propaganda, né? Algum tipo de jabá, mas foram enviados celulares de última geração para que essas imagens ficassem de qualidade. Então, ao todo, foram 48 profissionais trabalhando, como eu disse, a grande maioria em home office. E lá no apartamento do Bruno, no Rio de Janeiro, tinha a Joana, o Bruno e o diretor de fotografia, que também estava ali dando suporte, que aliás ficou confinado na casa durante todo o período das gravações. O que eu achei assim interessante da gente comentar isso é que é um trabalho pioneiro, como eu disse, é uma produção feita 100% de forma remota, é um risco muito grande, é uma ousadia muito grande, mas essa parte técnica, assim, a gente não precisa nem comentar, que é show de bola. Agora, a parte em si de roteiro, a parte em si de história, a parte das piadas, das cenas, eu achei bem cansativas. Você assiste, assim, o primeiro episódio, o segundo, no terceiro, você acha que está assistindo ao primeiro novamente. Então, acho que não teve um certo dinamismo, ainda que tenham explicado, né, tanto a Joana como o Bruno, que a ideia é realmente essa atmosfera de prisão, de confinamento, de que os dias estão se repetindo. Isso é muito legal, mas eu acho que isso é legal dentro de uma maneira conceitual. Mas para quem está em casa, que quer consumir dinamismo, que quer consumir histórias novas, como as séries, né? Que cada episódio é uma aventura diferente, eu acho que ficou faltando só essa cerejinha do bolo. Mas o trabalho é um trabalho muito bem feito e que merecia, sim, esse destaque, merecia a gente trazer aqui para o nosso Trago Verdades. E a gente agora espera que outras empresas tenham essas iniciativas, né? Até mesmo essas plataformas de streaming como a Amazon, Netflix, enfim, várias outras que podem fazer esse tipo de trabalho e que comecem a pensar, porque talvez esse formato de produção longe do estúdio, de produção sem aquela glamourização toda, sem aquele desgaste de técnicos e profissionais, seja um novo recomeço desse novo normal. Então, assim, valeu a pena, né, no caso aí do Diário do Confinado, valeu a pena como experiência, valeu a pena para a gente entender um pouco dessa linguagem, até para os profissionais também começarem a entender, mas eu acho que o roteiro ele sempre precisa estar bem amarrado e principalmente um roteiro que envolva o grande público. Nesta semana, o ator Sylvester Stallone comemorou 74 anos de vida e foram os fãs do astro que ganharam o presente. Em meio aos agradecimentos pela data em uma rede social, Stallone comentou que está trabalhando em uma versão do diretor de Rocky V. O intérprete do lendário lutador Rocky Balboa não deu mais detalhes sobre a produção. Em 2006, ele atuou nas telonas no 6º filme da franquia, que rendeu cerca de 150 milhões de dólares com a bilheteria. No ano de 2018, chegou a se despedir do personagem e declarou que não interpretaria mais Balboa nos cinemas. Então tá, né? Mudanças de planos. Quem também assoprou as velhinhas foi o músico Ringo Starr. No auge dos seus 80 anos, o ex-Beatle promoveu uma live que acabou não agradando muito aos fãs da imortal banda inglesa. Esperava-se uma reunião virtual entre Ringo e Paul McCartney, já que os dois são os únicos integrantes vivos dos Beatles. Paul chegou até a aparecer na live, mas em um vídeo gravado em Los Angeles no final do ano passado. E já que o clima é de muita comemoração, a atriz Leia Thompson promoveu o início de um momento nostálgico na web. Conhecida por viver a personagem Lohane McFly em De Volta para o Futuro, Leia abriu a celebração pelos 35 anos de estreia do filme com uma postagem bastante emocionante. Fico orgulhosa por ter feito parte de algo que ainda possa emocionar, ensinar e divertir depois de todo esse tempo, escreveu a atriz. O primeiro De Volta para o Futuro foi lançado nos Estados Unidos em julho de 1985 e chegou às telonas do Brasil somente no dia 25 de dezembro do mesmo ano.
E a gente encerra o quadro com essa imagem linda divulgada pela modelo Gisele Bündchen praticando yoga com a filha Vivian, de apenas 7 anos. Gisele recriou o registro feito em 2013, quando Vivian tinha apenas 1 aninho de idade. E olha, o resultado ficou muito lindo e bastante inspirador. A Top buscou a prática da yoga como parte de um tratamento contra a síndrome do pânico que sofreu na juventude. A gente fala agora sobre as últimas informações em relação ao misterioso caso de desaparecimento da atriz Naya Rivera, de apenas 33 anos. Na última quarta-feira, Naya saiu para fazer um passeio com o filho no Lago Pairo, na Califórnia, nos Estados Unidos, e nunca mais voltou. O barco que ela alugou para fazer esse passeio foi encontrado à deriva pela polícia, e dentro do barco estava um menino que falou para os policiais que a mãe havia mergulhado nas águas e nunca mais tinha voltado. De acordo com o chefe das operações, a polícia não descarta a possibilidade de óbito, né? E também vê muitas dificuldades para poder fazer as buscas pelo corpo da Naya, uma vez que a vegetação subaquática é bastante densa e tem também a questão da profundidade. São cerca de 100 profissionais envolvidos nessas buscas e elas duram durante todo o período do dia e encerram na noite por causa dessas dificuldades, né? Por enquanto, as buscas ainda não foram encerradas, Naya ainda não foi dada oficialmente como morta, mas os policiais e toda a equipe, eles não têm assim muita esperança, principalmente em encontrar o corpo dela por conta dessas dificuldades todas. É um momento muito delicado, um momento de muita tristeza, não só para os familiares, mas também para todos os fãs da Naya. Ela ficou conhecida entre os anos de 2009 e 2015 por ter interpretado a personagem Santana no seriado Glee. Ela era uma vilã, uma líder de torcida e que acabou conquistando todo mundo dentro dessa série maravilhosa. Infelizmente, as informações que a gente tem nesse momento em que a gente está gravando aqui o nosso Trago Verdades é essa. A gente deseja que a família receba todo o suporte possível, receba toda a forma de consolo e que os fãs também compreendam a delicadeza desse momento. E outras informações a respeito dessa cobertura das buscas pelo corpo da Naya Rivera, você acompanha no USBR News, na USBR TV, com Paulo Sérgio. Chegou a hora da gente falar sobre aquelas pessoas que têm se dedicado a fazer a diferença na vida de outras pessoas nessa época de pandemia, nessa época de novo coronavírus. E hoje a gente vai falar sobre o projeto Juntos à Distância, da querida Camila Gabriela, grande jornalista com quem eu já tive o prazer de dividir algumas pautas no Rio de Janeiro. A Camila, ela teve uma iniciativa muito legal, que é de reunir doações no subúrbio do Rio de Janeiro e entregar para as pessoas que estão necessitadas. E olha, você vai entender o melhor sobre tudo isso, sobre todo esse projeto Juntos à Distância, com a própria Camila. Fala aí, Camila. Quem disse que precisa estar juntos para ajudar ao próximo? Foi a partir desse questionamento que eu, Camila, criei o projeto Juntos à Distância. O nosso projeto distribui cestas básicas, kit de higiene e cloro para as famílias de baixa renda, famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica e famílias que perderam seus empregos devido à pandemia. São moradores de Honório Gurgel, Coelho Neto e Barros Filho. A gente sobrevive única e exclusivamente de doação. Então a gente conta muito com o seu apoio. Se você quiser ajudar com alimento ou com dinheiro, entre em contato conosco. O nosso Instagram é @juntosadistância_RJ. O Facebook é Junto à Distância RJ. Qualquer quantia é bem-vinda, qualquer contribuição é bem-vinda. Vamos continuar na corrente do bem. Obrigada. Olha, Camila, nós é que agradecemos por existirem pessoas como você que estão fazendo a diferença na vida do próximo, que, enfim, que se dedicam, você e seus parceiros, né, e todas as pessoas que têm ajudado ao projeto Juntos à Distância. Então, lembrando mais uma vez, você que está aí do outro lado, quer participar, quer colaborar, Instagram, @juntosadistância_RJ. Juntosadistância_RJ. Lá você também pode conversar com a Camila, pode tirar suas dúvidas até a respeito de doações, seja, como ela disse no vídeo, seja em espécie, seja em produtos. Todo mundo está precisando de ajuda nesse momento. E você que está em casa confinado, você que já não está mais em casa confinado, precisou sair para trabalhar, enfim,
todo mundo pode ajudar a todo mundo agora, nessa época tão difícil para todos nós, viu? E você que tem alguma instituição, alguma pessoa que esteja precisando de ajuda, enfim, qualquer pessoa que esteja, assim, necessitada da nossa solidariedade, manda um e-mail pra gente, conteudoliberado@gmail.com. E aí você coloca só no assunto Solidariedade de Verdade, que é o nome aqui do nosso quadro. São pessoas, assim, especiais como você, Camila, que fazem muita diferença e que estão fortalecendo cada vez mais esses elos infinitos da grande corrente do bem. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas antes de ir embora, eu quero deixar um abraço muito especial para a família Ramalho, que acompanha toda a nossa programação, está sempre ligada aqui no nosso conteúdo, seja pela USBR TV, seja pelo Conteúdo Liberado Play. Um grande abraço para vocês. E um abraço também muito especial para o meu querido amigo Marcelo Santana, um cara cheio de luz, um cara muito especial e que merece muito o meu carinho e a minha admiração. Marcelo, um abração para você, viu? E também um beijinho cheio de carinho para a dona Aparecida Ribeiro, de Itacuruçá, na Costa Verde do Rio. A dona Aparecida, que é uma pessoa muito especial na minha vida, que eu tenho sentido muita falta, mas que eu sei que com certeza, quando as coisas acalmarem, quando a gente já puder sair de casa, a gente vai dar muito abraço, muito beijo e trocar muita energia positiva. Eu já, como eu disse no começo do programa, são 118 dias confinados, né? Aqui na minha casa, onde eu também faço o meu programa, onde eu tenho meu estúdio. E eu já tenho, assim, a sensação de que quando, como eu disse, as coisas se acalmarem um pouco, a gente vai precisar de muitos abraços, de muitos beijos, de muita troca de carinho e de muita energia, porque eu acho que o grande aprendizado desse período de confinamento, dessas coisas que a gente está passando, dessa turbulência toda, é justamente esse. É a gente aprender a olhar para dentro e a gente também olhar para o próximo, para o nosso irmão, para a pessoa que está do nosso lado, seja o nosso vizinho, como eu sempre falo, seja o nosso vizinho, nosso amigo, nosso parente. Então, que a gente não perca nunca o contato com as pessoas que a gente gosta e que a gente possa ainda mais ampliar esses contatos com outras pessoas que estejam precisando da nossa energia e do nosso carinho. Um grande abraço para você que está aí do outro lado, nossa melhor audiência, nosso parceiro, você que acompanha sempre a gente. Muito obrigado pela sua companhia e na semana que vem eu volto com muito mais verdade. Até lá! O mundo está mudando e nós, humanos, vamos acompanhar as mudanças. Seremos mais fortes, teremos mais chances, seremos melhores. A nossa arma é a informação e com ela vamos adiante. Brasileiro, conte com a gente. Estamos juntos e juntos vamos vencer essa guerra. USBR TV, a primeira, a original. A TV que representa você.